Nos últimos anos, a humanidade tem olhado para o céu em busca de respostas. Mas e se eu te dissesse que as respostas não estão apenas lá em cima? E se elas já caminham entre nós, disfarçadas, há milhares de anos? Há teorias que afirmam que três raças alienígenas estão diretamente ligadas à história da humanidade. Três raças que aparecem em mitos antigos, relatos militares e conspirações modernas. Greys, reptilianos e Anunnaki. Nomes que provocam fascínio e medo ao mesmo tempo. Cada uma dessas raças carrega histórias que desafiam a ciência e a lógica humana. Abduções, manipulação genética e controle secreto sobre governos aparecem nessas teorias. Hoje, vamos mergulhar em relatos e pistas que sugerem algo muito maior por trás da nossa história. O tipo de conexão que poucos conhecem, mas que pode mudar a forma como vemos o passado e talvez até a maneira como entendemos o presente. Ao longo deste vídeo, você vai perceber como cada detalhe leva a perguntas ainda mais perturbadoras. E como certas narrativas podem ter sido escondidas ou distorcidas ao longo do tempo. Não estou aqui para trazer respostas fáceis, mas para investigar junto com você e mostrar o que muita gente prefere ignorar. Fique comigo até o final, porque vamos revelar teorias que ligam essas raças à própria criação da humanidade. E também a possibilidade de que ainda hoje estejam influenciando nossas escolhas. O capítulo dos reptilianos pode mudar a forma como você enxerga poder e política. E o dos Anunnaki vai levar você às raízes esquecidas da nossa civilização. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para a nossa história da mesma forma. Você já ouviu falar dos Greys, os famosos alienígenas cinzentos. Baixinhos, pele acinzentada, olhos negros enormes. Essa é a imagem que a cultura pop consagrou. Mas por trás da imagem há relatos perturbadores. Os Greys são a raça mais mencionada em casos de abdução pelo mundo. Homens e mulheres descrevem experiências que desafiam qualquer explicação simples. Relatos de pessoas que afirmam ter sido levadas contra a vontade. Pessoas que desaparecem por horas ou dias sem lembrar o que ocorreu. Memórias fragmentadas que voltam anos depois, em flashes desconexos. Relatos de cirurgias misteriosas realizadas em ambientes desconhecidos. Implantes encontrados no corpo que não pertencem a nada conhecido. Exames que detectam materiais não catalogados pela ciência. Testemunhas descrevem salas frias, luzes brancas e vozes na cabeça. Alguns falam de experimentos genéticos, cruzamentos e manipulações. Outros relatam estudos sobre comportamento humano e reprodução. E a pergunta que acompanha cada relato é sempre a mesma: por quê? Por que essas entidades escolheriam exatamente alguns humanos? Uma resposta comum nas teorias é a troca, tecnologia por amostras. E é aqui que a história fica ainda mais sombria. Alguns ufólogos afirmam que acordos secretos foram feitos entre governos e Greys. Trocas em ambiente clandestino, longe dos olhos do público. Tecnologia avançada oferecida em troca de permissões para experimentos. Área 51 e Roswell aparecem como possíveis cenários dessas negociações. Documentos vazados, testemunhos de insiders e militares corroboram parte da narrativa. Porém, a evidência direta é escassa e carregada de controvérsias. Céticos alegam fraudes, memórias falsas e interpretações errôneas. Mas os relatos persistem, atravessam décadas e continentes. Há padrões surpreendentes quando as histórias são comparadas. Semelhanças nos procedimentos, nas descrições das salas, nas palavras usadas. E isso levanta uma hipótese incômoda. Algo sistemático pode estar acontecendo. Alguns pesquisadores sugerem que os Greys têm objetivos biológicos claros. Hibridização seria uma palavra-chave entre essas teorias. Híbridos humano-extraterrestres criados lentamente, ao longo de gerações. A ideia de um plano de longo prazo para alterar a biologia humana. Para muitos, isso soa como ficção científica. Para outros, é a explicação que conecta casos isolados em um padrão global. Existem também relatos que ligam Greys a fenômenos psíquicos, telepatia, bloqueio de memórias, implantes que emitem sinais. Depoimentos descrevem comunicações que não usam palavras. Mensagens que entram direto na mente, instruções e impressões. Alguns contatados afirmam ter recebido advertências sobre o futuro da Terra.
Outros dizem ter sido orientados a preservar ou influenciar certas linhagens. Há ainda aqueles que garantem ter sido curados ou beneficiados de alguma forma. Numa narrativa, eles são predadores. Em outra, podem ser professores difíceis. A ambiguidade alimenta o mistério e a divisão entre crentes e céticos. E se os Greys não agissem sozinhos? E se fossem apenas uma parte funcional dentro de uma hierarquia maior? Essa possibilidade nos leva a considerar alianças entre raças e a ideia de interesses cruzados. No próximo capítulo, vamos explorar uma raça associada ao poder e à manipulação. Os indícios que ligam os Greys a agendas externas podem estar conectados a algo mais profundo. Fique atento, porque o que vem a seguir pode transformar o que você pensa sobre influência e controle. Prepare-se para descobrir quem, segundo as teorias, estaria agindo nos bastidores do poder humano. Enquanto os Greys atuariam nos bastidores, outra raça surge com papel mais direto: os reptilianos. Imagine seres altos, de pele escamosa e olhar frio e penetrante. Na mitologia moderna, eles aparecem como figuras de poder e dominação. Para muitos, não são apenas lendas, são infiltrados entre nós. A teoria mais persistente diz que líderes políticos e membros da elite teriam laços com eles. Há quem afirme que famílias reais e figuras públicas são, em parte, descendentes reptilianas. David Icke popularizou essa ideia e levou o conceito ao grande público. Ele descreve uma elite que se esconde por trás de rostos humanos. Se a teoria for verdadeira, explicaria decisões que parecem contrariar o interesse público. Pense nas políticas que favorecem poucos em detrimento de muitos. Pense nas crises sempre geridas pelo mesmo círculo de poder. Alguns enxergam nesses padrões a assinatura de uma influência não humana. Os reptilianos, nessa narrativa, controlariam a economia e a mídia. Eles moldariam narrativas, definiriam guerras e escolhiam vencedores. A imagem é de uma teia invisível, tecida por mãos que não mostramos. Testemunhos e relatos afirmam aparições em reuniões secretas. Outros descrevem transformações físicas sutis em pessoas poderosas. Há alegações de que, em momentos-chave, sua forma verdadeira se revela. Isso alimenta medo e desconfiança nas instituições. Críticos apontam para a ausência de provas físicas concretas, mas os crentes respondem com padrões históricos e simbólicos. Símbolos escamosos, iconografia reptiliana em artefatos e arquitetura são citados. Alguns pesquisadores fazem cruzamentos entre mitos antigos e eventos modernos. A pergunta central permanece: qual seria o objetivo dessa suposta raça? Domínio absoluto? Controle de recursos estratégicos? Transformar a Terra em uma colônia para seus interesses? Ou algo ainda mais complexo ligado à manipulação genética? Há teorias que falam em experimentos de dominação cultural. Outras sugerem um projeto para remodelar sociedades inteiras. Em muitos relatos, os reptilianos agem com frieza e cálculo. Eles não seriam apenas guerreiros, seriam estrategistas sociais. Algumas histórias relatam alianças entre reptilianos e humanos ambiciosos. Poderosas famílias teriam feito acordos em troca de influência e longevidade. Essa ideia cria um elo sombrio entre ambição humana e intervenção alienígena. Se for verdade, então nossa história política tem capítulos escritos por mãos estrangeiras. E se for apenas mito, a narrativa ainda revela muito sobre como compreendemos poder e medo. A figura do reptiliano funciona como metáfora para corrupção e desumanização. Mas a teoria não se restringe a metáforas. Há relatos de encontros e transformações. Pilotos, pesquisadores e insiders afirmam ter visto sinais que não se enquadram em explicações convencionais. Documentos vazados e testemunhos de informantes adicionam combustível à fogueira. Ao mesmo tempo, acadêmicos pedem cautela e pesquisa rigorosa. A verdade pode estar em algum ponto entre as hipóteses. Talvez parte seja simbólica e parte choque cultural traduzido em mito. Mesmo assim, a ideia dos reptilianos provoca uma pergunta urgente: quem detém o verdadeiro poder? Quem decide os rumos das nações quando decisões parecem contraintuitivas? E se a resposta incluir fatores que ainda não compreendemos? No próximo capítulo, vamos olhar muito mais atrás no tempo
Vamos às antigas tabuletas e relevos da Suméria. Lá, dizem alguns, estão pistas sobre uma raça ainda mais antiga. Os Anunnaki podem ser a chave que liga Greys e reptilianos a uma narrativa comum. Fique atento, porque o que vem a seguir pode reescrever a origem da nossa espécie. Antes mesmo dos Greys e dos reptilianos entrarem em cena, existe uma raça que teria moldado o destino da humanidade: os Anunnaki. Nas antigas tabuletas sumérias, esses seres são descritos como aqueles que vieram do céu. A pergunta que atravessa milênios é simples e perturbadora. Eram deuses ou visitantes de outro mundo? Autores e pesquisadores modernos sugerem que os relatos sumérios não são meras lendas. Segundo essas interpretações, os Anunnaki vieram de um planeta chamado Nibiru. Nibiru, dizem alguns, é um corpo distante cuja órbita o aproximaria da Terra a intervalos longos. A narrativa proposta é direta e chocante. Ao chegarem aqui, os Anunnaki teriam manipulado a genética dos hominídeos. O resultado seria uma espécie criada para trabalhar e servir aos seus criadores. Em outras palavras, a humanidade como projeto artificial. Essa ideia quebra muitas das convicções que sustentam a história oficial. Se aceitarmos essa hipótese, nossa origem precisa ser reescrita. Não somos apenas descendentes de processos naturais. Somos, em parte, produto de uma intervenção externa. Os indícios que sustentam a teoria são múltiplos e controversos. Entre eles, textos antigos, relevos e tradições orais que se repetem em diferentes culturas. Monumentos megalíticos e construções antigas também entram no debate. Como explicar estruturas complexas em sociedades que alegadamente não tinham tecnologia para tanto? Para os proponentes, isso aponta para conhecimento transferido por visitantes. Há quem encontre correlações entre mitos de criação ao redor do mundo. Em muitos desses mitos, seres do céu descem, ensinam técnicas e ordenam trabalhos. A visão dos Anunnaki encaixa-se nessa matriz simbólica. Mas a hipótese vai além do simbólico. Ela propõe um mecanismo biológico. Segundo alguns autores, ferramentas genéticas teriam sido usadas para acelerar a evolução. Experimentos para aumentar força, resistência ou capacidade de trabalho aparecem nos relatos. Essa leitura transforma histórias de escravidão mítica em programas de engenharia biológica. Naturalmente, a comunidade científica exige provas empíricas. E provas diretas ainda faltam para muitos pesquisadores acadêmicos. O que existe, porém, é um conjunto de pistas que impele investigação. Ossos, estruturas antigas, lendas e tabelas escritas que resistem ao tempo. Também há relatos modernos que alguns ligam aos antigos visitantes. Contatados e insiders mencionam tecnologias que teriam origem em conhecimentos sumérios. A hipótese dos Anunnaki, portanto, cria uma ponte entre passado e presente. Ela sugere que nossas dúvidas contemporâneas têm raízes muito antigas. Se fomos projetados, surge também a questão de propósito. Para que os Anunnaki nos teriam criado originalmente? Teorias variam entre mineração de recursos e fornecimento de mão de obra. Outros defendem que havia objetivos cerimoniais ou religiosos. Há quem veja nos Anunnaki agentes de um plano muito maior, alinhado a interesses cósmicos. Essa visão é desconfortável porque tira do humano a sensação de autonomia total. Ainda assim, parte do fascínio reside justamente na possibilidade de conexão. Imagine que nossos mitos de criação sejam memórias distorcidas de eventos reais. Imagine que as pirâmides, zigurates e templos sejam vestígios de uma história visível. Essa perspectiva transforma a arqueologia em arquivo de contato e nos força a reabrir perguntas sobre quem somos e de onde viemos. Será que os Anunnaki ainda nos observam das sombras do cosmos? Ou terão delegado o trabalho de interação a outras raças, como os Greys e os reptilianos? Talvez a resposta combine ambas as possibilidades em uma cadeia de comando cósmica. O importante é manter a investigação aberta e a dúvida produtiva. No próximo bloco, vamos juntar essas peças e perguntar: como tudo isso se conecta ao presente que vivemos? Greys, reptilianos, Anunnaki. 3 nomes, 3 enigmas que atravessam eras. Abduções, controle político e teorias sobre nossa própria origem. O que vem do céu pode não ser apenas lembrança.
pode ser agência. Mas até onde vai a verdade e onde começa a interpretação? Nós mostramos relatos, padrões e perguntas que a história oficial costuma evitar. Você ouviu testemunhos, viu imagens e leu teorias. Agora é a sua vez. Será que estamos diante de uma rede coordenada de influências? Ou tudo isso é uma mistura de medo, mito e coincidência histórica? A resposta muda conforme a lente com que você olha o passado. Seja cético, seja curioso, mas não feche a porta para novas investigações. Deixe sua opinião nos comentários. Qual dessas hipóteses faz mais sentido para você? Compartilhe relatos, indique fontes e marque quem precisa ver este vídeo. Se gostou do conteúdo, deixe seu like. Isso ajuda o canal a continuar investigando. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios da série. Nosso trabalho é juntar pistas, questionar narrativas e ampliar o debate. A verdade pode estar fragmentada, mas a busca continua. E você faz parte dela. Obrigado por assistir até aqui e por manter a curiosidade viva. Você acabou de acessar Arquivos Obscuros, as respostas que a história não contou.